Senhor. E nessa noite, eu queria convidar aqui na frente a nossa missionária, glória a Deus, Eliette, que vai ser a nossa leitura dessa noite. Glória a Deus! Oh, aleluia, coisa linda! E de praxe da Cadipog, que não podia mudar, queria convidar o pastor, o esposo dela, pastor Jorge, glória a Deus, para estar orando pela vida dela em nome de Jesus, amém? Você pode adorar o Senhor pela serva do Senhor? Aleluia, que nós possamos ficar intercedendo pela vida dela, porque o Senhor vai continuar falando, amém? Aleluia. Toda casa tem uma planta, não é? A minha tem uma rosa. Estenda suas mãos para cá, soberano e eterno Deus. Aí está tua filha, Senhor, com a responsabilidade de trazer o alimento para os nossos corações. Que a tua serva venha diminuir e o teu espírito venha crescer sobre ela, colocando em seus lábios aquilo que a tua igreja necessita e precisa de escutar. E que tu possa retirar de nós toda a vontade de escutar, querer escutar aquilo que queremos. Queremos nessa noite, ó Pai, ouvir a tua voz. Usa a tua filha com poder e glória. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Repita comigo, eu recebo esta palavra. Eu sou da amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Outubro rosa na igreja. Somos rosas, somos margaridas, somos petúnias, somos as rosas que temos o odor do Senhor. Aleluia. Se temos um mês para comemorar, então vamos comemorar. Porque muitos falam, né? Lugar de mulher onde? No fogão, pilotando o fogão. Mas ó, nós mulheres estamos avançando. Hoje nós vemos mulheres até pilotando avião. Então lugar de mulher é aonde Jesus quiser. Lugar de mulher é aonde Jesus quiser. E nós vamos chegar até aonde Jesus quiser. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Deus. Agradeço, né, a oportunidade. Agradeço a incumbência de estar aqui trazendo a palavra da nossa missionária Shirley, a nossa missionária Marcela, que a qual abaixo de Deus nos presenteou. Amém? Abramos a nossa Bíblia em 1 Reis. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. A qual nós vamos falar de uma mulher sofrida, mas o Senhor a alcançou. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, que fala sobre aquela mulher de Serepta. Não fala o seu nome, só fala que ela era uma mulher de Serepta. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Serepta, que deste Sidom, e habita ali, eis que eu ordenarei uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traga-me, e peço-te uma vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, e ela chamou e disse, e ele chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que quem nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho,
para que comamos e depois morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém faz dela primeiro para mim um bolo pequeno e traze para mim, e depois fará para ti e o teu filho, porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Só até aqui a igreja pode se assentar. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor, a qual nós sabemos que essa mulher, nós sabemos que ela morava em Serepta. Essa Serepta era um pouco acima do ribeiro de Querite, Rio Jordão, Rio Querite e Serepta, que era acima. E em Serepta estava tendo assim uma sequidão muito grande, porque a qual o Senhor falou com o profeta que não haveria chuva por muito tempo naquele lugar, a qual aquele povo era um povo idólatra e era um povo que tinha quebrado o pacto com o Senhor, e o Senhor falou que iria mandar sequidão sobre aquele lugar. E o profeta, ele estava ali no ribeiro de Querite, e ali no ribeiro o Senhor, todo dia, na parte da manhã, ele mandava os corvos levar pão para o seu pão e carne para o seu servo, e a parte da noite também o corvo ia levar alimento para aquele profeta. Mas o Senhor, como aquele lugar estava tendo uma sequidão, aquele ribeiro também secou. E ele falou para o profeta: levanta-te e vá aonde eu te ordenar. E ele falou assim para ele: ó, vai lá, que eu enviarei uma mulher a qual vai te alimentar. Porque quando o Senhor fala, está falado, e quando Ele fala, Ele nos garante. E ali na frente daquela cidade tinha uma mulher, a qual estava ali pegando lenha. E ele, quando ele viu aquela mulher pegando lenha ali no começo ali da cidade, a qual ela estava pegando ali lenha para que ela viesse fazer um alimento para ela e seu filho, creio eu que aquela mulher, o filho dessa mulher era uma criança, porque talvez se ele fosse um adolescente, fosse um jovem ou um adulto, ele estaria ali junto com ela pegando a lenha ali para poder preparar um alimento. E quando ele avistou aquela mulher, ele pediu que aquela mulher viesse trazer um pouco de água. E aquela mulher fez o que o profeta ordenou ela fazer. E logo depois ele pediu que ela viesse trazer um pouco de pão sobre a sua mão. E ela falou que ela não tinha nada, a qual ela falou para ele. Se a gente vermos no versículo 12, e ela fala assim para ele, ó: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Ela ali pegou aquele cavaco. Aqui, muito que entende de trilha, que eu conheço, a minha amiga ali, ela entende muito de trilha. E nós sabemos que um cavaco é um pedaço de madeira a qual a pessoa coloca na boca para começar a mastigar e saciar um pouco a sua fome, né? A nossa amiga Leia ali, ela entende de trilha, ela sabe muito bem o que é isso. E os varões também aqui, que foram ao quartel, sabem muito bem o que é isso. E ali ela falou para aquele homem: vive
o Senhor teu Deus. Não era o Deus dela, não. Era o teu Deus. Porque aquele povo, ele era idólatra. Eles não criam no Deus que o Deus do profeta. Eles criam em Tinite. Tinite era uma deusa da fertilidade, a qual eles criam. E eles eram um povo idólatra. Por isso que o pacto que foi feito com o Senhor foi quebrado, a qual o Senhor mandou uma sequidão muito grande para aquele lugar. E o profeta sabia muito bem o porquê. Foi por isso que ele foi até aquele lugar, para que ele fosse sustentado pelaquela mulher. E quando o Senhor te manda, ele te garante. Hoje eu estava conversando com a missionária Margarete, eu falava para ela: missionária Margarete, quando é para nos abençoar, Deus usa até o diabo. Não foi isso que eu falei para ti? Ele usa quem ele quer para nos abençoar. Aquela mulher, ela não tinha nada, mas o Senhor enviou ali o profeta para que ele fosse alimentado pelaquela mulher, mesmo ela não tendo nada. Aleluia. E ela, a qual ela foi e fez como o profeta tinha mandado ela. O profeta falou assim, ó: faz primeiro para mim um bolo pequeno e trague para mim, e depois fará para ti e o teu filho. E ela entendeu que fazendo primeiro para o profeta, ela estava fazendo primeiramente para Deus. Porque é assim que o Senhor fala: faça primeiro para mim e depois eu te recompensarei. Faça você primeiro para Deus, que o Senhor vai te recompensar. E assim aquela mulher fez. Primeiramente ela fez para o profeta, e depois ela fez para ela e o filho. E ela viu que a providência de Deus chegou na vida dela. E ela viu que a farinha da panela não faltou, e nem o azeite da botija também não. Porque quando ela começou, ela entendeu que ela tinha que primeiro fazer para o profeta, que ela estava fazendo primeiro para Deus, que o profeta é a voz de Deus falando com cada um de nós. O Senhor usa quem Ele quer, na maneira que Ele quer, no momento que Ele quer e do jeito que Ele quer. Ele é o patrão. Por isso que eu falei que quando Ele quer nos abençoar, Ele usa até o diabo. Ele é o patrão. Ele faz conforme a sua vontade, conforme o seu querer. E aquela mulher entendeu que quando ela começou a fazer aquele bolo, ela começou a entender que o Senhor estava entrando com providência. O Senhor começou a fazer, e a farinha da panela não faltou, e o azeite da botija transbordou. Que ela tinha tanto para fazer para ele, como fazer para ela, como para os seus filhos, para o seu filho e para todos aqueles que tinham ao seu redor. Que quanto mais ela tirava, mais o Senhor mandava. Quanto mais ela tirava, mais o Senhor mandava. Imagine aquela providência, que quando o Senhor manda para a tua casa, você ainda tem para dividir, você ainda tem para repartir, e você ainda tem para dar. Uma mulher outrora que não tinha nem para ela, e ela tinha para dividir. Aleluia. Você imagina só, quando o Senhor manda para a tua casa, manda para você, manda para os teus, você ainda tem para dividir com quem está do lado de fora. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Eu sou prova, igreja. Eu sou prova da providência de Deus. Eu vou contar um pedacinho só do meu testemunho, que eu nunca peguei o microfone aqui na igreja para contar o meu testemunho. Mas eu vou contar só um pedacinho. Mas um dia eu ainda vou contar ele todo para vocês. Na igreja onde eu conheci o primeiro amor, tinha uma campanha que está em Jó 42, que fala assim: bem sei que os teus planos não podem ser frustrados. E ali eu comecei a falar com o Senhor, porque eu tinha uma cunhada que há 11 anos ela tinha os 2 rins paralisados. E eu começava a falar com o irmão dela, que é o pastor Jorge, e ele nem me dava ouvido não.
Sabe por quê? Porque ele gostava da manguaça. Então, ele sabia que se ele fosse doar o rim para a irmã dele, ele ia ter que parar com a manguaça. Então, eu falei com ele, e logo no comecinho assim, ele e o pai dele despertaram de lá doar o rim. Porque nós sabemos que quando, para ser doador, pai, ou então irmãos, sendo pai e mãe, sendo os dois do mesmo pai e da mesma mãe, a rejeição é menor. Naquele tempo ainda podia doar, né? Doador vivo, agora não pode mais. Porque por causa da corrupção que subiu as narinas do homem, o Senhor mesmo cortou. Que agora não pode mais ter doador vivo, agora tem que estar esperando por cadáver. Porque a corrupção estava sendo tão grande. O homem começou a querer doar os rins, os órgãos, para poder, ter uma situação financeira melhor. Então foi o Senhor mesmo, que fechou as portas para que não tivesse mais doador vivo. E eu começava a falar com ele, ele não me dava nem ouvido. E quando eu comecei a fazer essa campanha, na terceira semana da campanha, o Senhor tocou no coração dele e ele foi lá falar com a irmã dele que iria doar o rim para ela. E quando ele falou para mim que iria doar o rim para a irmã, eu fiquei feliz. E ali quando eles começaram a fazer todos os trâmites, tudo, meus irmãos, começou a dar 100%. 100%. 100%. Porque quando tem um doador, nada dá 100% não, igreja. Mas quando é o Senhor que entra, tudo dá certo. E eu falei para o Senhor, muito obrigado. Mas no mesmo tempo que eu falei para o Senhor, muito obrigado, eu recuei. Sabe por quê? Eu tinha meus filhos pequenos. E eu falei, Senhor, eu tenho meus filhos pequenos, e tu sabe que o teu servo o teu filho é autônomo. Todos aqui sabem se o autônomo ele trabalhar, ele tem, mas se não trabalhar, não tem. Mas o Senhor falou para mim, eu vou prover. Eu vou prover. E eu descansei no Senhor, se Ele falou comigo, está falado. E quando ele foi doou o rins para a irmã dele, a providência de Deus chegou tão grande na minha vida que nem eu mesmo entendi a igreja. Ele ficou de setembro a dezembro sem trabalhar, mas nada dentro da minha casa faltou, porque a providência de Deus chegou tanto para mim, quanto para ele, quanto para os meus filhos. Aleluia. Aleluia. Olha a igreja batista, que era a igreja da irmã dele, eles doou para a gente desde o papel higiênico até o frango. O pai dele, o qual antigamente, vocês lembram que era aquele ticket de papel, aquele ticket de alimentação? Ele doou para a gente aqui o ticket fechado e mandou que nós viéssemos comprar carne para o mês inteiro. Eu nunca enchi meu freezer desde a primeira gaveta até a última. Aleluia. Os amigos dele da feira, a igreja mandava que toda semana nós fôssemos pegar da fruta ao legume. Aleluia. O primo dele mandou que nós fôssemos até São João. Nós pensamos que era para chegar lá, para ele poder abraçar o primo, porque tinha feito uma boa ação. Mas quando chegou lá, ele mandou nós entrarmos dentro do Guanabara de São João. Foram 2 carrinhos para que nós pudéssemos levar para casa. Então a providência de Deus chegou muito grande sobre a minha vida. E eu sou a prova viva dessa provisão. Nada faltou, igreja. Porque nós sabemos, porque quem doa, a recuperação é mais lenta do que quem recebe. Porque o nosso corpo sente falta daquilo que tirou. E o quem recebe não sente tanta falta porque está recebendo. Mas quem tira, o corpo logo responde. Então, para ele que tirou um rim e deu para a irmã dele, porque quem doa, quem recebe, não fica mutilado. Se ela tinha 2 rins, ela ficou com os 3. Porque os 2 que ficaram, que era paralisado, continuou, e entrou mais um que era o dele, continuou. E ela não precisou mais de fazer hemodiálise, ela não precisou de fazer mais nada, porque a providência de Deus chegou, mas chegou assim, igreja,
transbordando. Chegou transbordando. E eu ainda vou ter um pouquinho para contar para você de todo o meu testemunho, desde o começo até o final. Mas o que eu falo para vocês, que a providência de Deus chega, e chega fortuna. Amém? Aleluia. E aquela mulher, ela viu que a providência de Deus chegou na vida dela tão grande que ela tinha tudo na casa dela, a qual ela tinha para dar. Ela tinha para dar àqueles que precisavam chegar até ela para pedir. Mas quando o adversário ele vê que a coisa está muito boa sobre nossa vida, ele começa a cirandar. E ele começou a cirandar sobre a casa daquela mulher. E aquela criança, a qual aquela mulher, ela tinha apenas um filho. E ele adoeceu e morreu. E ela chegou até o profeta e falou para o profeta: veio você chamar a atenção de Deus para mostrar a Deus a minha iniquidade, mostrar a Deus o meu pecado, e foi por isso que ele levou o meu filho. Mas lá em Miqueias fala que a nossa iniquidade e o nosso pecado está no mar do esquecimento. O Senhor não se lembra mais, porque somos novas criaturas. E ali, quando aquela mulher começou a questionar com o profeta, a qual o seu filho tinha morrido, e o profeta na mesma hora pediu aquela criança nos braços da mãe, e começou a clamar ao Senhor e falando com o Senhor: Senhor, o Senhor mandou que aquela mulher viesse me sustentar, mandou que eu viesse até Serepta para poder que eu viesse fazer algo. Porque o Senhor mandou o profeta ali para fazer uma missão. Que quando o Senhor manda a cada um de nós abençoar alguém, nós estamos fazendo uma missão. E uma coisa que eu aprendi: a missão tem que ser maior do que o missionário, porque a missão quem manda é o Senhor, eu e você fazer. Então o missionário não pode ser maior do que a missão, porque a missão pertence ao Senhor. E quando o profeta começou a falar com o Senhor, se a gente ver no capítulo 19, ele fala assim: dai-me o teu filho. E ele tomou no seu colo e levou para si no seu quarto, onde mesmo habitava, e deitou-se em sua cama. E clamou o Senhor e disse: Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando seu filho? E ali ele começou a clamar. E ele pegou aquela criança no seu colo e deitou sobre a tua cama e começou a medir aquela criança, assim como o Senhor nesta noite está medindo a tua fé, está medindo a minha fé também. E ali ele começou a medir aquela criança e começou a clamar ao Senhor, e do céu vem resposta para aquele profeta. Porque é do céu que vem a resposta, igreja. Quando você começa a clamar com fé, quando você começa a pedir com fé, quando você começa a falar com o Senhor dos Exércitos com fé, é do céu que vem a resposta. E ele começou a clamar ao Senhor. E ele pedindo ao Senhor que a alma daquela criança voltasse de novo ao seu corpo. E o Senhor do céu ouviu o profeta, a qual aquela criança voltou a viver. E ele pegou e entregou aquela criança na mão da sua mãe. E aquela mulher falou no versículo 24, o primeiro profeta falou para ela: vê que o teu filho vive. E 2 vezes a providência de Deus chegou sobre a casa daquela mulher. Primeiro foi a escassez, que ela não tinha nada, e o Senhor multiplicou a farinha e o azeite. E depois mais
uma providência de Deus sobre a vida daquela mulher. Foi quando Deus trouxe a vida de novo ao seu filho. Mesmo ela achando que o profeta tinha ido lá para Deus lembrar a iniquidade dela, eu não sei qual foi a iniquidade daquela mulher, mas aquela mulher, ela tinha algo que ela tinha medo a qual fosse revelado. E ela falou que o profeta tinha ido ali lembrar a Deus o que ela tinha feito. E nisso, aquela mulher falou: conheço agora que tu és filho, é um homem de Deus, e a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Porque a palavra do Senhor fala: conheceis a verdade, que a verdade te libertará. E a verdade libertou aquela mulher daquela iniquidade, a qual ela tinha medo de ser revelada. Porque nós cremos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. E é essa verdade a qual libertou essa mulher. E foi quando ela viu que Deus era Deus na vida dela, ela começou a enxergar que o Senhor enviou um homem de Deus sobre a vida dela, sobre a casa dela, sobre o filho dela. Porque muitos vê o teu milagre contado, mas eles querem ver. Aleluia. São como Tomé, que quer ver, quer palpar o milagre que você recebeu. Que às vezes, muitas das vezes, eu contando, você contando o milagre, mas muitos não acreditam, querem ver. E aquelas pessoas que estavam do lado de fora viram o milagre que aquela mulher recebeu. Primeiramente, da escassez de víveres, e segundamente, da vida do teu filho que Deus trouxe de volta. Porque muitas das vezes nós estamos querendo ver milagre, mas nós queremos que o Senhor faça para a gente, apalpar. Mas no céu tem milagre para mim e para você. Aleluia. Porque nós já conhecemos a verdade, nós já conhecemos o caminho e nós conhecemos a vida. Porque cremos na verdade. Ele é a verdade. Ele se torna a verdade. E Ele é a verdade sobre nossas vidas. Ele é a verdade sobre a tua casa. Ele é a verdade sobre a vida dos teus. Aleluia. Continuamos nós crendo que o Senhor é a verdade sobre nossas vidas. Cremos que as promessas do Senhor e o milagre ainda vai ser concretizado sobre nossas vidas. Aquele que ainda está esperando o milagre, aquele que ainda está esperando a promessa do Senhor sobre as nossas vidas, vai acontecer. Porque nós cremos num Deus da verdade. Continuamos nós crendo que Deus é a verdade, é o caminho, é a vida, e Ele continua sendo a verdade sobre nossas vidas. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.